JMV retornando com o programa Personalidades em Destaque. Hoje com a presença do empresário e líder comunitário Cido Gessner Júnior. Ele está contando a sua história e falando de assuntos de interesse da comunidade. Esta entrevista está sendo automaticamente gravada e será reprisada em diversas oportunidades em nossa programação. Também estará disponível de forma on demand, através do site da JMV TV, www.jmv.tv.br ou através do YouTube. Acesse e recomende a seus amigos. Bom, o Cido já estava falando nos blocos anteriores a respeito da sua história de juventude, de infância, enfim, assuntos dos primeiros anos de vida. Cido, ainda falando da questão estudantil, retornando a essa questão, você, depois de estudar no Polidoro e no Rui Barbosa, então foi fazer a universidade, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre esse período. Você pegou aí os anos 80, 70, 80, né? Isso mesmo, Evandro. Fiz o curso no Pedro II, de 3 anos, que é o segundo grau, né? E dali nós fomos fazer o vestibular para entrar na Universidade Federal de Blumenau. Uma realidade totalmente diferente da de hoje, os cursos bastante limitados. Na época a FURB tinha talvez 8, 10 cursos somente. Os cursos mais procurados eram economia, administração, ciências contábeis. E nós optamos por administração, por entrar mais no nosso perfil. Estudamos 4 anos na FURB, na época o curso era de 4 anos. Mas assim, era uma FURB totalmente diferente do que é hoje. Hoje eu acompanho o que os meus filhos fazem, que tem monitoria, que podem em outros horários lá estudar. E eu acho isso uma evolução muito grande do ensino. Nós, além de termos, na época, todos trabalhávamos durante o dia, estudávamos na faculdade à noite, foi uma universidade mais com o objetivo de abrir a cabeça das pessoas e não tanto para ensinar. Eu me lembro bem que o nosso professor sempre dizia isso, que vocês não estão aqui para aprender as coisas, vocês estão aqui para aprender aonde buscar a informação que vocês precisam. Então, e na época fazer vestibular ou estudar numa universidade era uma coisa assim que não era acesso a todos. O custo era muito alto, a dificuldade do transporte de Timbó a Blumenau era grande, até porque eu participei do Clube dos Universitários e a gente via que muitos até gostariam de participar, mas o custo não permitia. Então, era uma realidade bem diferente da de hoje. Agora, vejo também que, por eu estudar no período noturno, o comprometimento dos alunos era bastante grande. Na minha turma, eu tinha várias pessoas que hoje, quando eu reencontro, estão aí bem posicionadas no mercado, porque elas iam para a universidade realmente para aprender. Um ou outro conversava com a gente, dizia, vamos aproveitar, pegar um cinema. A turma dizia, não, nós viemos aqui para estudar, nós vamos para o cinema depois, quando nós terminarmos o nosso curso. Cido, e na época a sua rotina de atividade diária era qual? Você trabalhava na empresa e depois estudava daí? Meu pai tinha um pensamento assim, que para que eu pudesse ser um bom administrador da empresa no futuro, eu tinha que começar de baixo, não é? Então eu comecei de baixo, eu comecei a ajudar a fazer faxina dentro da empresa e eu tinha meu horário, eu tinha que cumprir o horário, apesar de ser o filho do dono, mas eu tinha horário. Na época, a loja abria às 7h30 da manhã. Então era 7h30, meio-dia, 1h30 da tarde, até às 6h30. Mas como eu estudava, então eu saía às 5 horas. 5 horas eu ia em casa, fazia um breve lanche, porque 5h30 tinha que pegar o ônibus. Chegava na FURB às 6h30, estudava até umas 10h30, pegava o ônibus de volta, chegava às 11h30, fazia um lanchinho e ia dormir 15 para meia-noite todo dia, para acordar de novo lá pelas 15 para 7 para o dia seguinte de repetir tudo novamente. Está na lida novamente. Inclusive trabalhando aos sábados. E na época, Evandro, eu era assim muito forte minha participação no grupo de escoteiros. Então aos sábados a loja ficava aberta até 1h da tarde, aí almoçava, aí eu pegava meu material, às vezes minha mochila, ia acampar com os escoteiros, voltava domingo à tarde. Aí tinha um pouquinho de lazer e já chegava segunda-feira e a semana ia toda. Pois justamente eu gostaria de entrar agora nesse assunto, que você sempre, desde jovem, teve uma intensa atuação comunitária, uma liderança, né, comunitária. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre a questão do Clube dos Universitários. Eu sei que você foi presidente.
poderia falar um pouquinho sobre, historiar essa questão da sua participação no Universitário? Na verdade, acabei sendo presidente, aliás, quase em todas as instituições que eu tive a honra de ser presidente, eu virei presidente por acaso, né? Só para a questão de datas, a sua universidade foi em que período que você fez? Eu me formei em 77, então foi do período de 74, 5, 6 e 7, né? Certo. Então, no Clube dos Universitários foi uma coisa bem interessante, porque no ano em que eu passei no vestibular e eu ia ser universitário, nós fomos nos informar como faz para participar, para ir com o ônibus do CIUT, né? E aí nós fomos procurar e não tinha ninguém que nós encontramos que podia dizer quem era a diretoria. Aí todos nós ficamos preocupados, poxa, as aulas vão começar e não tem nem diretoria, não tem ninguém. Aí fomos procurar um ex-presidente, na época era o Dida Walter, ele dizia assim, eu não sou mais o presidente, mas não sei quem está à frente disso. E aí nós nos mobilizamos e nós provocamos, então, eu sei que fomos até na Rainha, em Blumenau, para fazer um contrato provisório, porque não tinha diretoria, e aí nós conseguimos botar o ônibus e convocamos, então, eleições, fizemos eleições e eu era o vice-presidente naquele primeiro ano. Por uma questão financeira, o presidente não pôde continuar estudando na FURB, e aí, então, ele não podia ser mais do CIUT. Então, eu, como vice-presidente, tive que assumir e fui mais um ano e pouco presidente do CIUT. Foi uma experiência bem interessante, porque na época a gente reorganizou o nosso clube, reformamos a sede, que na época ficava ali naquela esquina de frente à ABB, tinha uma casa, nós pintamos ela toda, era um azul claro com branco, fizemos uma reforma, fazíamos festa junina, quando era em junho, no último dia de atividade da universidade, os ônibus pararam, ponto final era lá no CIUT, fizemos uma fogueira, trouxemos todos os estudantes lá, distribuímos pinhão, pipoca e quentão para todos lá para fazer entrosamento. Então foi uma experiência bem interessante à frente do CIUT também. E você tem algum contato ainda hoje com o CIUT? Como é que está? Não, nós não temos contatos, até porque, assim, é uma juventude que está lá, que tem suas próprias ideias, a sua própria programação. A gente acompanha as atividades do CIUT através dos meus dois filhos, que hoje são estudantes na FURB e que utilizam o serviço, né? Na verdade, eu não sou membro do CIUT mais, né? Mas os meus filhos são. Né? Muito bem. E com relação à sua atividade de escoteiro, já estamos quase acabando o bloco já, mas eu gostaria que você começasse, pelo menos fizesse uma introdução. Como é que surgiu o seu interesse e a sua participação no Grupo Escoteiro Timbó? Eu recebi um convite para ir visitar umas atividades escoteiras. De quem foi? Quando eu cheguei lá, da própria chefe Malise Scheidman, da Malika, né? Certo. Que me convidou para vir lá um sábado. Eu fui lá ainda na época de Lobinho e acabei gostando. E aí, você foi Lobinho na época? Comecei. E ela era aquela? Ela era aquela, sim. Certo. E aí, isso foi em que ano, mais ou menos, filho? Isso eu tinha 10 anos de idade, então foi em 73. 73. Muito bem. E daí em diante você continuou no grupo até hoje? Até hoje. Até hoje. Inclusive, se nós analisarmos... A sua trajetória foi qual dentro do escotismo? Lobinho, depois foi... Lobinho, porque Lobinho, na verdade, vai até os 11 anos. Então, como eu entrei com 10, eu fiquei só um ano nesse ramo. Depois fui 4 anos escoteiro. Daí depois, sênior nós não tínhamos no grupo. Aí eu saí do grupo por uns 6 meses. Aí o chefe me chamou de volta para ser assistente escoteiro. E aí eu comecei com assistente. Depois eu fui chefe de tropa. Aí eu fui chefe sênior. E aí fui várias funções. Estive na diretoria e fui, por último, presidente também. Muito bem. Bom, nós vamos continuar falando sobre escotismo e sobre a história do CIDO, porque é uma história bastante ampla, realmente muito rica em detalhes, após o intervalo comercial.